Fala galera, meu nome é Pedro Diniz e você está no canal Zinid.dev. E hoje vamos trazer um assunto polêmico, vamos falar de Java. Vamos falar nesse vídeo sobre a história do Java, como ele se tornou tão popular, vamos compará-lo com outras linguagens. Vou falar da minha história com Java, né? Qual foi o meu primeiro contato, assim, o que eu achei, o que eu penso do Java hoje em dia. Vamos falar do Java no mercado de trabalho da TI de hoje, não só ao longo da sua história. E vamos também falar aí um pouco sobre como a linguagem evoluiu ao longo do tempo. O Java 25 acabou de sair, né? Saiu essa semana. E falar das linguagens derivadas. E eu espero que você curta o vídeo de hoje, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal com esse novo microfone de lapela. Eu espero que o áudio esteja do agrado de vocês. Eu mesmo achei bem melhor do que os outros. E é isso aí, vamos direto para o vídeo. Você já parou para pensar em como o Java se tornou tão popular ali entre a década de 90 e o começo dos anos 2000? A resposta é num recurso que ele tem desde sempre, que é a JVM, ou Java Virtual Machine. Naquela época, as linguagens que dominavam o mercado eram o C e o C++. E elas eram rápidas, mas elas tinham um problema. Você precisava compilar o código especificamente para cada sistema operacional e cada arquitetura. Se você quisesse rodar Windows, Linux ou Mac, você precisaria ter um retrabalho aí para cada uma dessas linguagens. Ou seja, eram linguagens que tinham pouca portabilidade e muito trabalho extra, apesar de serem rápidas. O Java ele veio para mudar esse jogo, porque em vez de compilar direto para o código de máquina, ele compilava para o bytecode, que é um código intermediário ali interpretado pela JVM. E aí, esse bytecode, qual é o diferencial dele? Ele não depende de nenhum sistema operacional. Ele era interpretado diretamente pela JVM e isso fazia com que ele fosse mais portátil. E aí surgiu o conceito de WORA, Write Once, Run Anywhere. Ou seja, escreva uma vez e rode em qualquer lugar. No começo, esse bytecode que era interpretado pela JVM era mais lento que as linguagens C e C++, mas à medida que o Java foi evoluindo, a gente foi chegando aí em linguagens mais próximas das linguagens dominantes do mercado. E isso veio aí junto com o JIT Compiler, ou JIT Compiler. O JIT pegava os trechos mais usados do código e convertia em código de máquina durante a execução. E aí isso fazia com que o desempenho se comparasse, né, ao das linguagens dominantes ali do mercado, das linguagens nativas. E mais, como a compilação acontecia em tempo real, esse JIT podia otimizar o código de acordo com o uso de cada aplicação. Então, enquanto o C e o C++ ofereciam velocidade, ofereciam pouca portabilidade, né? E as linguagens interpretadas ofereciam portabilidade, mas eram lentas. Então, o Java chegou aí para ocupar esse nicho de mercado que meio que tinha tudo. Além desse aspecto técnico, tinham também os applets Java que rodavam na internet. Era um aplicativozinho que rodava embutido dentro dos navegadores. Isso ajudou muito o Java a se popularizar na internet ali no começo dos anos 2000. Inclusive, o meu primeiro contato que eu lembro assim com Java era jogando RuneScape ali no antigo site do Miniclip. Era um joguinho de navegador que tá rodando até hoje em dia. Já, enfim, já teve muito chão aí. E isso faz mais de 20 anos. Então, para vocês verem como o Java era relevante naquela época e ainda é até hoje. Outro ponto também é que as empresas viram o valor da JVM porque ela trazia um sandbox bem interessante e é uma linguagem bem robusta. E claro, né, teve muito marketing também. Na época, a Sun Microsystems, que era dona do Java, fez um marketing aí como se o Java fosse a linguagem do futuro. E eles meio que acertaram, né? E isso foi assim um marketing tão grande na época que o próprio JavaScript, que é outra linguagem muito grande hoje, foi nomeada para surfar no hype do Java. Então colocaram o nome aí parecido, mas que obviamente não era a mesma coisa. Resultado, o Java se tornou uma linguagem de escolha aí para grandes corporações que buscavam robustez, para bancos, enfim, para sistemas em geral. E aí essa base bem sólida é um dos motivos para ele continuar importante até hoje. Resumindo, a JVM e o conceito de Write Once, Run Anywhere, junto com o JIT Compiler, foram os grandes diferenciais que fizeram o Java se destacar aí entre a década de 90 e os anos 2000. Beleza, mas e hoje? Como é que o Java se posiciona em relação às outras linguagens do mercado? Quando a gente fala das linguagens mais novas, é inevitável, né, que a gente acabe falando de Python e JavaScript, que são meio que as linguagens mais queridas assim do momento, ou pelo menos as mais queridas pelo pessoal que está iniciando na programação. E aí a primeira coisa que salta aos olhos de quem compara essas linguagens enquanto está começando é a verbosidade do Java, né? Em Java você precisa escrever mais código para fazer a mesma coisa que alguém faria em poucas linhas aí no Java ou no Python.
Então, para que aprender Java, né? Essa verbosidade pode passar uma impressão assim, de que o Java é antigão ou é mais antiquado, mas tem um motivo para essa verbosidade. O Java é uma linguagem fortemente tipada, por isso ele exige que você amarre muito bem as coisas. Então, o Java, ele tem um código que é mais claro para uma pessoa que vai ler ou manter esse código no futuro. Já em outras linguagens menos fortemente tipadas ou sem tipagem, como Python ou JavaScript, você meio que pode escrever ali de qualquer jeito, mas talvez você perca um pouco da clareza, né, do que o código está fazendo exatamente. Tanto que tem altos memes explicando as pérolas do JavaScript, né? E é aquele famoso trade-off, né? Entre flexibilidade e uma chance maior de ter bugs. Outro ponto ali, pelo menos do Python, que a sintaxe é bem mais simples, né? Quase um pseudocódigo. Então isso aí ajuda muito para quem está começando. Com JavaScript é parecido, ele nasceu para a web e acabou virando praticamente onipresente, né? Está presente em vários frameworks, no front, no back, no mobile. É uma linguagem muito boa para quem quer prototipar alguma coisa rápido e de forma acessível. E aí é nisso que essas linguagens acabam brilhando, né? Ou na facilidade do uso, ou para você conseguir construir um projeto de forma rápida. Por outro lado, a verbosidade do Java acaba fazendo ele um sinônimo de robustez. Então, quando vocês precisam construir em sistemas mais robustos, que precisam lidar, por exemplo, com milhões de transações num curto período de tempo, você vai preferir o quê? Você vai preferir aquilo que é mais fácil de tirar do papel, aquilo que é mais simples de escrever, ou aquilo que você sabe que é mais robusto, que é mais maduro e que vai dar conta do recado? Pois é nesse tipo de situação que o Java brilha, no mercado corporativo e de grande volume, porque você precisa que as coisas sejam explícitas e confiáveis, para que a pessoa que vai ler aquele código consiga entender exatamente o que ele está fazendo, em vez de ter que adivinhar qual é o tipo da variável, por exemplo. Porque em linguagens como Python ou JavaScript, você consegue fazer várias coisas que talvez você não devesse, por causa da tipagem fraca. Sem contar que no Python, se você errar uma indentação, você vai passar 1 hora procurando aí onde você errou. Então no Java, você precisa saber o que está fazendo. A linguagem não te deixa escapar com soluções improvisadas ou mal definidas. Quer dizer, até deixa se você usar object para tudo, mas aí é praticamente a mesma coisa que pegar TypeScript e colocar N em tudo. É uma tipagem que não é uma tipagem, né? Você está ali atropelando a tipagem com um monte de gambiarra. Não é assim que a linguagem foi feita para ser usada. E aí isso pode parecer meio chato no começo, né? Quando você está ali aprendendo, mas essa disciplina forçada traz bons resultados ao longo do tempo, em termos de qualidade de código. E aí é aquela coisa, né? Enquanto o Python e o JavaScript são bons para você fazer coisas rápidas, o Java está aí vivão no mercado até hoje para você trazer as soluções robustas para grandes casos de uso. E é justamente falando de disciplina e clareza que eu entro aqui na minha história, né, com Java. Quando foi? Como é que eu me senti? Pois é, a primeira vez que eu paguei Java foi na minha primeira graduação ali em Engenharia Biomédica, já faz mais de 10 anos, e eu paguei a disciplina de Programação Orientada a Objetos. E, tipo assim, eu até, como eu já falei no vídeo da minha trajetória, eu curtia computação, né? Mas essa disciplina aí de POO, ela foi bem problemática, porque os conceitos de orientação a objetos são difíceis para você entender e absorver quando você está começando, entendeu? Ali, quando a gente está começando, a gente está muito apegado ainda à programação sequencial, a gente está apegado a fazer os nossos ifs, os nossos fors, sabe? Em passar por uma lista ou por um vetor, e aí quando você chega no Java, que ele requer que você faça uma coisa mais estruturada, que ele requer que você mexa em mais de um arquivo por vez, por causa das classes, é aí que você tem o primeiro choque, né? E quando eu digo você, é você universitário, é você iniciante da programação. Você que está aí tendo seu primeiro contato com a programação orientada a objetos. E aí esse contato com a programação orientada a objetos, muitas vezes ele gera uma frustração com o Java. Sendo que já parou para pensar que talvez você não odeie Java, você apenas tenha dificuldade com orientação a objetos? Pois é, isso é algo que eu vinha refletindo há algum tempo, porque é o que aconteceu comigo. E por que eu digo que é isso que aconteceu comigo? Porque hoje em dia a minha carreira é em Java. E há alguns anos eu não queria que isso fosse. Java era a última coisa que eu queria programar, mas na verdade por quê? Eu não sabia aplicar os conceitos aí da orientação a objetos. E hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto é de ter um código bonito, robusto, limpo e bem manutenível. Bem claro, que me diz exatamente o que está sendo feito ali. Não só o meu, mas os dos meus colegas também. E aí, se você quiser saber um pouco mais até sobre a minha carreira, aproveitando que eu estou mencionando isso, aqui na tela vai ter algum card em algum lugar com um link para o vídeo aí sobre a minha trajetória. Ah, e outro ponto, para piorar
a experiência com Java que o pessoal tem na universidade, das 2 vezes que eu paguei a disciplina, não porque eu reprovei, mas porque eu paguei na engenharia biomédica e depois paguei no curso de ADS, nas 2 vezes o Java foi ensinado com JavaFX, que é uma biblioteca ali para você montar interfaces gráficas. E talvez os professores achem que isso ajude na didática, mas eu pessoalmente discordo. Por que eu discordo? Porque assim, você está tentando amarrar os conceitos da programação orientada a objetos ali na sua cabeça naquele momento. Já é desafiador o suficiente. Aí o cara vem e bota para fazer o projeto da calculadora, o infame projeto da calculadora que todo mundo já fez, e você agora, do nada, você tem que aplicar os seus conhecimentos de PO a uma interface gráfica que você nunca viu e que você provavelmente nunca mais vai usar ao longo da sua vida. Hoje em dia, se eu fosse um professor universitário, pelo menos, eu daria minha disciplina de programação orientada a objetos sem a parte do JavaFX, né? Porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Galera, então chega de falar um pouquinho da história, tanto do Java quanto da minha, e tô vindo mostrar uns números aqui. Isso aqui que vocês estão vendo na tela nesse momento é a pesquisa de salarial da Código Fonte TV, realizada em 2025. Eu respondi essa pesquisa ao longo desse ano. Sugiro que você, profissional, responda também, porque é sempre bom que a gente tenha transparência em relação aos nossos salários. E vim trazer aqui alguns números bem chocantes, digamos, e talvez empolgantes para você que está querendo começar aí no Java. A pesquisa, ela entrevistou, se eu não me engano, cerca de 12 mil funcionários da área de TI, então é um número bem considerável. A grande maioria desses funcionários são brasileiros, né? Então, assim, dá para ter uma noção bem boa dos salários do pessoal aqui do Brasil, tanto que trabalha para o próprio Brasil, quanto gente que trabalha para fora, que é o meu caso. Primeiro grande número que eu tenho aqui para mostrar para vocês: salários por área de atuação. Full Stack, para quem não sabe, é o tipo de desenvolvedor que é tanto back-end quanto front-end. Então aqui, se a gente reparar que a maior fração de desenvolvedores é Full Stack e a segunda maior fração é back-end, enquanto que os desenvolvedores puramente front-end ocupam apenas 9% aqui do gráfico, dá para ter uma noção de como é importante você ter uma linguagem boa do back-end, porque no mínimo 67% desse pessoal que respondeu essa pesquisa aqui trabalha com back-end, que é um número muito elevado. É o tipo de coisa que eu gostaria de saber, de ter tomado conhecimento quando eu estava começando na área. Então, beleza, 67% aqui potencialmente trabalham com Java, mas o Java também serve para quê? Para desktop e também serve para sistemas embarcados, embora não seja tão relevante assim a parte de embarcados hoje em dia por causa da internet das coisas, ou IoT, que aparece logo aqui embaixo, acabei de ver. E aí, se a gente continuar descendo aqui, vamos descer mais. Depois de descer bastante, estamos chegando aqui no último número que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Média salarial por linguagens ou tecnologias. E eu não estou vindo aqui nem só falar do salário, mas vocês têm que ver uma coisa aqui, ó. O Java, ele é a linguagem com mais pessoas que responderam à pesquisa. E coincidentemente, é uma das linguagens com a maior média salarial aqui também. Ficando apenas atrás de quem? Do Go, que é outra linguagem de back-end, e do Kotlin, que é outra versão do Java, digamos assim. Então, esses números que eu estou trazendo aqui dessa pesquisa são altamente relevantes para quê? Para você entender que praticamente 2 em cada 3 programadores trabalham com alguma tecnologia de back-end e que Java é a tecnologia de back-end mais trabalhada, pelo menos aqui dessa pesquisa, e que não só isso, mas também é uma das tecnologias de back-end que paga melhor, tendo a média salarial aqui de 2.091 participantes em R$ 10.735,79 por mês. Bastante, né? Pois é, galera. E por último, ou penúltimo, eu estou trazendo aqui para vocês algumas evoluções, digamos assim, que o Java teve ao longo do tempo. Na época, né, que eu comecei a programar, pelo menos, tinha aquele public static main void com string args ali, que todo programa de Java tinha que ter até pouco tempo atrás. E isso muda agora no Java 25. No Java 25 ele tá lisinho assim, ó. Só precisa desse void main aqui, que é bem parecido com o Kotlin, na verdade. Então, o que mais mudou no Java ao longo do tempo, né? Na época que eu estudei também, inicialmente, a gente tinha que escrever os setters e os getters para as coisas que a gente queria mexer, e era muito verboso. Aqui eu tenho uma classe simples de usuário, com 5 atributos, um construtor, os getters para os 5 atributos, método equals, hashcode e um método toString aqui. E, em comparação com isso, eu tenho um usuário record. É só isso aqui mesmo. Qual a diferença do usuário record?
o usuário recorde ele não é mutável. Então, na hora que você instancia esse usuário recorde aqui, ele vai ficar para sempre, enquanto a aplicação estiver rodando, com esses valores aqui. E vocês, ao longo do tempo, vão entender que imutabilidade é um conceito muito importante, é uma coisa boa na programação, porque, no geral, você não quer mudar as coisas que você instancia no sistema. Então, ó, a gente tem aqui o nosso usuário recorde com apenas 8 linhas, em comparação com as 61 linhas aqui da classe usuário normal, e a gente pode ver que a gente consegue fazer exatamente as mesmas coisas. Vamos rodar aqui o nosso método main. Podem ver aqui, ó, nosso Hello World, Hello Java 25. As duas classes usuários aqui sendo criadas com os mesmos dados. Vamos reparar aqui que a classe usuário, ela precisa do método toString sendo implementado. Se eu comentar aqui o método toString e rodar esse aqui novamente, ele não vai mais imprimir os dados, ele vai imprimir o endereço em memória aqui da variável usuário. Então o uso do recorde aqui é um avanço enorme para diminuir a verbosidade, pelo menos das classes de dados no Java, e ele já traz aí alguns outros métodos implementados também, o que é muito legal e, enfim, deixa o nosso código mais enxuto aqui, né? A gente não precisa mais de um trambolho desse tamanho. Fora isso, temos aí algumas outras melhorias do Java também ao longo do tempo, ao longo das versões. Temos aí as switch expressions, que permitem que a gente retorne um switch, por exemplo, coisa que, beleza, já é até comum nas outras linguagens, mas que toda melhoria é bem-vinda aqui. Ah, galera, um ponto que eu quase esqueci de mencionar aqui, o Java ele também era a linguagem principal para desenvolvimento de aplicações Android. De 2017 para cá, esse posto mudou para Kotlin, mas você ainda consegue desenvolver aplicações mobile para Android utilizando Java. E o Java é completamente interoperável com o Kotlin, né? Então você pode até ter partes misturadas em Java e em Kotlin dentro de uma mesma aplicação. Estou trazendo esse ponto aqui para lembrar também o quê? Que quando eu estava mostrando ali os números da código-fonte TV, o Java também está dentro da porcentagem do mobile. Então temos uma porcentagem maior ainda que 67% dos usuários que potencialmente trabalham com Java ali. Ou seja, é uma linguagem coringa, né? Tem gente até que usa Java no front-end, mas aí eu não recomendo não, aí é loucura usar JSP ou alguns outros frameworks como o TimeLeaf, que faz parte do ecossistema Spring. E aí, aproveitando que eu acabei de falar do Kotlin, né? Outra parte interessante é falar das linguagens que nasceram do Java e que exploram os benefícios da JVM, só que de maneiras levemente diferentes. Como eu já falei do Kotlin, né, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nele aqui agora. É uma linguagem que tem a sintaxe mais enxuta que o Java, é uma linguagem que funciona de maneira excepcional para você trabalhar com coleções e que você escreve muito menos código para resolver o mesmo problema que o Java, reduzindo aí a verbosidade e aumentando a versatilidade. Além disso, o Kotlin implementa por padrão o conceito de null safety, que é um problema, digamos assim, bem conhecido no Java, né? Tanto que muito se fala sobre a null pointer exception. No Kotlin é bem mais fácil de você cuidar desse problema e um código assim mais fácil de escrever vai ser null safe em comparação ao Java, que é um pouco mais trabalhoso de cuidar desse tipo de problema. Outro caso é o Scala, que vem aí de Scalable Language. Ele combina a programação orientada a objetos com a programação funcional. O Scala é extremamente poderoso e usado aí com bastante frequência em sistemas que trabalham com Big Data, sendo associado a frameworks como o Apache Spark. Ele permite escrever um código bem conciso e ao mesmo tempo sofisticado, então acaba sendo uma excelente opção para quem quer programar com uma pegada mais funcional, extraindo os benefícios da JVM. E aí, aproveitando a pegada da programação funcional, também tem o Clojure, que é um dialeto do Lisp. Até onde eu sei, é uma das linguagens que é utilizada lá dentro do Nubank, por exemplo. A proposta do Clojure é bem simples, é você trazer a programação funcional para dentro da JVM. O Clojure é muito potente para lidar com conceitos de imutabilidade e concorrência, além de oferecer uma sintaxe bem minimalista que se distancia um pouco do estilo tradicional do Java. É uma boa escolha para quem quer se afastar um pouco ali da sintaxe do Java, mas ainda assim quer aproveitar os benefícios aí da JVM. E a outra linguagem que eu vou falar hoje aqui, derivada do Java, é o Groovy. Ele nasceu com a ideia de ser um Java mais dinâmico. A sintaxe é bem mais simples, se aproxima até das linguagens de scripting, então pode ser considerado uma ponte aí para quem vem de linguagens como Python ou JavaScript, que são mais leves. Acaba sendo também uma linguagem bem útil para você escrever testes automatizados para aplicações Java ou Kotlin, já que o Groovy também é interoperável
interoperava com essas linguagens por rodar na mesma JVM. O Groovy se encaixou muito bem dentro do Gradle e hoje aí é uma das principais linguagens usadas para os sistemas de build de aplicações, tanto Java como Kotlin. E aí cada uma dessas linguagens trouxe alguma coisa de nova para a mesa, né? O Kotlin veio aí trazendo produtividade e simplicidade, o Scala com poder e escalabilidade, o Clojure com funcionalidade pura e concorrência, e o Groovy com simplicidade e flexibilidade. Todos se apoiam na mesma JVM. E isso aí mostra a força, né, do ecossistema Java, que foi criado há décadas e ainda assim está bem relevante e diverso até hoje. Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa nova hoje? Quer saber mais sobre Java, sobre a minha carreira e outras dicas de como eu posso te ajudar a ser um dev melhor? Já se inscreve aqui no canal, deixa o like, clica no sininho, compartilha esse vídeo com um amigo seu e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!